focar no que importa. Tantas vezes, gente, eu me senti assim, perdida na tomada de decisão. Por onde começar, como relevar, como ter segurança da decisão que eu tô tomando. E eu acho que independente se é coronavírus ou não é, a tomada de decisão sempre é algo muito importante na nossa vida. Ela é constante, seja em época de caos, como a gente tem vivido no corona, mas é em todo tempo a nossa decisão ela é muito importante. A tomada de decisão faz parte da nossa existência. Por dia a gente toma muitas, são milhares de decisões que a gente toma por dia. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou cozinhar? O que eu vou fazer? E a nossa tomada de decisão ela é constante. Até mesmo a decisão de vou ficar no Instagram e não vou ler o livro. Vou dormir até a hora que eu quiser e não vou praticar exercício. É uma decisão. Então a tomada de decisão ela é constante na nossa vida e é uma coisa que a gente aprende constantemente. Mas aqui eu quero falar da tomada de decisão mais consistente. Até pode ser pequena, mas uma tomada de decisão maior. Mas o que eu vou usar aqui, ela se aplica para as pequenas também. Mas depois eu vou explicar o porquê que eu tô falando aqui de uma coisa maior. Então vamos supor, você tem uma situação que você precisa tomar a decisão. E eu segui esses passos na tomada de decisão, tanto para a Alemanha quanto da Alemanha para a Itália. Essas nossas duas mudanças foram, acho que talvez as decisões mais difíceis que a gente já tomou na vida. Essa tomada de decisão, ela não é fácil. Mas pode ser uma tomada de decisão muito menor. Troco ou não troco de emprego? Pode ser uma tomada de decisão, empreendo ou não empreendo? Então, seja qual for o tamanho da sua decisão, ela é constante na sua vida. Então, vamos lá. Alguns pontos para te ajudar na tomada de decisão, a nortear a tua tomada de decisão, a ter consistência na tua tomada de decisão. Certo? Ou seja, sempre a tua tomada de decisão, ela precisa de conselheiros. Então, tenha pessoas que te deem opiniões consistentes. E agora aqui vem um viés muito importante. É importante você ter conselheiros, sim. Elas precisam ser pessoas que você admira, que você tem um respaldo, que elas te impulsionam, que você confia no que elas falam. Muitas vezes a gente tem que cuidar com alguns viés. Vamos supor assim, ó, viés de parentesco, né? Quando a gente veio pra cá, a opinião dos meus pais era mais passional do que de conselho. Né? Eles não queriam que a gente viesse embora com as crianças. Então era um conselho mais passional, apesar de depois eles terem considerado muito. Mas ele era um conselho mais passional. O que a gente fez? A gente pegou conselhos de casais que já tinham mudado ou que já tiveram a oportunidade e perguntamos para eles o que eles achavam. Perguntamos para amigos nossos que já tinham imigrado, enfim. Nós seguimos uma linha de pessoas que tinham já imigrado, que tinham feito uma boa imigração e pedimos conselho. Então você vai mudar de emprego. Você está fazendo um concurso e decidiu parar de estudar para o concurso e vou empreender. Não vou mais ficar esperando. Então você vai falar e vai buscar pessoas que empreenderam para perguntar se elas trocariam, se elas acham que vale a pena, se elas não acham. E precisa ser pessoas que você admira o posicionamento. Vamos supor assim, você está querendo empreender, você está querendo começar um negócio e daí você vai perguntar para alguém, um funcionário público, 30 anos, trabalhar no mesmo lugar, super conservador. Ele não vai te dar um conselho nem cá nem lá, porque ele é dotado de um juízo de valor. Mas você precisa pedir conselhos para as pessoas que você confia. Então isso sempre tem que estar norteado na nossa tomada de decisão. Peça conselhos. Outra coisa que nossa tomada de decisão tem informações consistentes. Vamos supor assim, ó. Será que eu volto a trabalhar no corona ou não volto? Se você está só escutando a mídia de massa, você não vai voltar, porque todo mundo vai morrer de corona. Mas se você está buscando informação consistente, se você está avaliando, se você está analisando, se está pesquisando, você vai entender que não é tão problema assim como a mídia está falando. Então, assim, não estou dizendo para você fazer ou não fazer, tá? Então, busque informações consistentes. Eu vou empreender, vou abrir uma brigadeiria. Então, pesquisa qual é o mercado, quantos habitantes tem, qual é o público, enfim. Eu vou mudar de país. Pesquisa quais são as possibilidades, qual é o salário médio. Dani, meu sonho da minha vida é morar na Itália. Conversa, entra nos grupos, conversa com gente que mora na Itália, como é que eu trabalho. A gente tem uma live com a Dani, quais foram as maiores dificuldades na imigração. A gente tem uma live com a Ana, contando quais foram as dificuldades na imigração. Pesquisa, tenha informações, converse com as pessoas. Isso é muito importante, porque eu percebo que muitas vezes a nossa tomada de decisão fica numa ansiedade porque a gente não coloca as informações na mesa, certo? Então essa é outra tomada de decisão. E também é muito importante pra gente na nossa tomada. Faz sentido? Quem já tomou decisão e precisou de conselho? Tem alguém que já usou conselheiro na tomada de decisão?
Contem pra mim se já usou conselheiro e o quão importante eles foram na sua tomada de decisão. Outra coisa aqui, então, a gente precisa de conselheiros e a gente precisa de informações bem embasadas. Outra coisa que fica aqui, que no final eu vou ensinar a fazer uma ferramenta que ajuda demais na tomada de decisão. Demais na tomada de decisão. Fica aqui no final, eu vou dar a ferramenta. A tomada de decisão, para ela se tornar mais fácil, ela precisa ter um alicerce muito simples. Ele é muito simples, mas se eu for conversar, talvez para a maioria de nós ele é uma grande novidade. Qual é o alicerce de uma tomada de decisão consistente? Quais são os seus valores? Isso te ajuda muito. Por quê? Porque quando você sabe os seus valores, você vai olhar e você fala, essa tomada de decisão contribui ou não contribui para os meus valores? Faz sentido ou não faz sentido para os meus valores? Então, o que são os valores? Aquilo que você não abre mão. O que eu não abro mão? Eu não abro mão da minha família. Ótimo, esse é um valor precioso. Então, na tomada, eu vou trocar de trabalho, eu vou trabalhar de segunda a segunda, eu vou trabalhar em outra cidade, vou gastar 3 horas de trânsito e vou ganhar mais. Mas a gente quase não vai mais se ver. Aí isso vai pesar, mas isso vai... O que isso faz sentido para minha família? Faz sentido ou não faz sentido no meu valor principal, que é a minha família? Talvez essa seja a sua opção para poder sustentar a sua família. Então faz muito sentido. Agora, se essa é a sua opção simplesmente para ir para Disney, será que faz sentido? Tá entendendo a diferença? Então a gente precisa saber quais são os nossos valores. Talvez seu valor principal seja a segurança. Então você acredita que sendo funcionário público você vai ser seguro. Não que eu ache, tá? Mas você acredita. Então você vai lá, vai para concurso e vai viver essa segurança. Porque para você isso traz segurança. Talvez o seu valor seja contato, comunicação. Então, vou mudar de emprego, eu vou trabalhar, eu trabalho com atendimento ao público num banco, nossa, eu sou gerente de conta, estou em contato, daí eu vou ser financeiro de uma empresa, que eu vou ter contato com 2 pessoas numa equipe, mas o meu valor principal é a comunicação, é a interação com as pessoas, isso é muito importante para mim, isso é meu combustível. Aí você pensa, cara, não vale a pena. Porque quando me tirarem esse meu combustível, por mais que eu ganhe mais, eu vou começar a ficar entediada, Então, a tua tomada, não tô dizendo que ela vai dar 100% de certeza em 100% das vezes, mas ela torna o processo muito mais fácil. Então, quando você tem clareza dos seus valores, a tomada de decisão se torna mais simples. Nessa questão também, vale a pena você pensar assim, onde eu me imagino daqui pra frente? Qual é o futuro que eu vejo pra minha vida? O futuro que eu vejo pra minha vida, isso é uma outra tomada de decisão que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria ser mãe, mas eu tinha um incômodo muito grande que eu não queria ser mãe e a escola me ligar dizendo que tá fechando e que meu filho tá na porta da escola. Eu não queria trabalhar, ser mãe e ser funcionária de alguém. Então isso era uma incomodação que eu tinha muito grande. Quando eu decidi começar a carreira em Mary Kay, eu trabalhava demais, eu trabalhava 16, 17 horas por dia para conseguir dar conta das 2 carreiras. E quando eu decidi largar a carreira corporativa e ficar só com Mary Kay, fazia sentido? Fazia, porque aquilo contribuía para um valor muito importante na minha vida, que era ser mãe. Agora, se perguntar o valor profissional, deu uma baixada, porque profissionalmente, eu estava muito bem colocada profissionalmente para começar uma carreira de novo, enfim, num mercado que para mim tudo era novidade, maquiagem, venda era tudo novidade, eu sempre trabalhei com planejamento estratégico, orçamento e tal. Então, para mim, eu sempre dizia, gente, é muito mais fácil eu defender um orçamento para um presidente de uma empresa do que eu fazer uma sessão de maquiagem. Mas por que eu abri mão disso? Por que eu troquei? Por que eu concentrei todo o esforço em trocar? Porque ia de encontro ao meu principal valor naquele momento e até hoje, que é a minha família e a minha maternidade. Hoje, se aparecer uma pessoa para eu trabalhar e que ela só pode num horário que eu vou ficar com as crianças, eu não tenho muito o que fazer. Atender uma pessoa 8, 10, 12 semanas num horário que eu estou com as crianças. Eu preciso dizer para essa pessoa que eu não posso atender, ele posso indicar uma outra pessoa. Porque isso vai contra o meu principal valor, que é a educação dos meus filhos. Tá entendendo? Então, quando você tem os seus valores claros, a tomada de decisão, ela se torna pesada não, ela se torna difícil, mas mais leve. Então, muitas vezes você vai ter que olhar pelos seus valores. E onde você se enxerga no futuro? Isso é uma coisa interessante também que já falei. Quando eu comecei a parar para olhar o que eu mais desejava para o meu futuro,
O que eu mais queria no meu futuro? Eu queria que meus filhos crescessem, que meus filhos isso. E eu percebi que se eu não mudasse hoje, esse futuro não ia alcançar. Então eu tive que mudar diversas ações no meu dia a dia, na minha maternidade, no meu trabalho, para eu chegar nesse futuro que eu visualizava. Então eu quero te perguntar, tomada de decisão, escreve, faz um desenho de como você imagina o seu futuro. E aí você começa a tomar a decisão baseada. Isso vai me levar para mais perto do meu futuro ou para mais longe do meu futuro? Né? Eu aceitar aquela troca de trabalho vai me levar para mais perto ou para mais longe? Eu empreender nesse novo negócio e não ter tempo, por quanto tempo? Vai me levar para mais perto ou para mais longe? De repente você vai dizer, eu empreender num lugar desse por 1 ano, eu vou conseguir dar uma qualidade de vida muito melhor. Família, tamo junto, bora! Entende? Mas de repente vai dizer, eu empreender nesse ramo 1 ano, se minha família não estiver comigo, não faz sentido, nem que eu saiba que isso vai me gerar mais grana. Entende? Então a importância de a gente realmente saber quais são os nossos valores, ter uma visão de futuro, ter conselheiros, ter conselheiros, pessoas que te ajudem. E quando você tiver tudo isso embasado, Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento. Então o Consolador, ele vem e dá a paz que excede todo entendimento na nossa vida. Dani, ficou muito superficial, não deu para entender. Então, pega essa dica, que é uma dica que eu dou para os meus clientes. Vai lá, você pega um papel, divide no meio, perdas e ganhos. Vamos pegar um exemplo aqui, parar de trabalhar para cuidar das crianças, tá? Então, você vai pegar uma folha, vai dividir ela no meio, aqui em cima você vai escrever perdas e aqui em cima você vai escrever ganhos. E aí você vai dizer, parar de trabalhar para ser mãe de tempo integral, ser mãe e esposa de tempo integral. O que eu ganho? A qualidade de educação dos meus filhos, a intimidade com os meus filhos. O que eu perco? O salário, eu perco o dinheiro de fazer as coisas extras, eu perco as viagens, eu perco a minha satisfação profissional. Quando você colocou as duas colunas, você vai avaliar se compensa ou se não compensa, como se fosse uma balança. Gente, é uma ferramenta extremamente simples, mas ela já foi fundamento para muita tomada de decisão nossa. E daí o que você faz? Você guarda essa folha lá no seu diário do ano, lá na sua agenda, e quando você pensa, será que eu fiz a coisa certa? Você vai lá, vai abrir e vai dizer assim, por causa desses ganhos, do que eu ia ganhar, compensou a tomada de decisão, e eu fiz a tomada de decisão certa, eu tomei a decisão certa. E, gente, se não fosse por isso, por muitas vezes eu teria me arrependido de ter vindo para a Itália. Porque a vida na Alemanha, como país, é mais fácil. Só que existiam alguns valores pessoais pra gente que fazia muito sentido nós mudarmos para a Itália. Fazia muito sentido. Só que no dia a dia aqui a gente vê, nossa, é que nem o povo quando sai do Egito. Será que não era melhor nós ter ficado lá? Aí eu pegava a minha folhinha e falava, não, foi por isso que eu vim. E esses fatores fazem muito sentido. Então, usa a ferramenta, avalie os seus valores e tome a decisão de forma leve. Eu espero ter contribuído e ter feito sentido para a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê um resto de semana extraordinário. Fica tranquilo, confia em Deus, porque a confiança é o antídoto da ansiedade. Beijo no coração, tchau, tchau.